Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente vai falar então sobre ligações metálicas, tá pessoal? Então, o que são ligações metálicas? Quais são as suas definições, ok? Então vamos lá. O que então necessariamente a gente tem de ligação metálica? Então, ligação metálica é um meio que está muito presente para a gente, né? Então a gente tem muita coisa feita aí de ligas metálicas. Então, quando a gente fala de ligações metálicas, então vamos simplificar isso para ligas metálicas, tá? Então pode ser dessa forma também chamada. Então, o que a gente tem em ligações metálicas, pessoal? Se a gente parar para pensar e analisar um elemento feito de um único metal, tá? Vamos pegar aí um garfo, por exemplo, de alumínio, ou um garfo de prata, um exemplo. A gente tem o quê? Um único composto naquele material. Então ele é feito de um único metal. Mas, professor, não tem que ser ligações para ele ser estável na natureza? Aí que entra a questão da ligação química, tá, pessoal? Então, na ligação metálica, a gente tem elementos formados somente com átomos de mesmo metal, ok? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Essa ligação metálica, ela se baseia no seguinte: no fato de os metais são elementos altamente eletropositivos. Então, a gente fez nas últimas aulas distribuição eletrônica. Os metais, eles são então elementos que vão ter o quê? Elétrons sobrando. Se eles têm elétrons sobrando, o que acontece? Ele é um íon chamado cátion, não é? Lembra? Então, ele tem a tendência de formar quem? De formar cátions, tá? Então, tendência de ser mais eletropositivo, ok? Então, pessoal, alguns átomos, tá? Eles têm o quê? Alguns átomos têm, de metais, eles perdem seus elétrons da camada mais externa. Então, quando a gente está falando especificamente dos metais, eles têm a tendência de perder elétrons. Por que a tendência de perder elétrons? Então, a gente viu, se a gente fizer a distribuição, geralmente os metais eles vão ter 1, 2, 3 elétrons na última camada. Então, é mais fácil ele perder esse elétron do que ele receber mais 5, 6 ou 7 elétrons, tá? Então, a tendência que ele tem de formar cátions é muito grande, ok? Então, se ele é unido, então, ele é feito então somente de metais, então os elétrons liberados nas últimas camadas, o que vai acontecer com ele, pessoal? Então, a gente está unindo dois cátions, certo? Porque se é metal, a gente está unindo dois cátions. Se uniu dois cátions, e os elétrons da última camada, o que vai acontecer então? Isso que a gente vai falar é chamado o quê? Semilivres ou chamados de elétrons livres, ok? Como que então é esse modelo de ligação, pessoal? Modelo de ligação metálica. Então a gente tem os átomos de um mesmo elemento, certo? Então a gente está falando, por exemplo, somente de ouro. Os átomos do metal ouro, tá? Ou prata, somente os átomos do metal prata. Mas, professor, e os elétrons da última camada? Aí que é a questão. Os elétrons da última camada, pessoal, eles estão livres, tá? Então, eles têm o quê? Eles estão no meio desses cristais que formam. Então, a gente tem um material sólido, geralmente os metais são sólidos. Então, a gente tem o quê? Esses elétrons livres, tá? Isso gera algumas características específicas para os metais, tá? Algumas propriedades específicas para eles. Então vamos entender um pouquinho melhor depois. Então esses elétrons, pessoal, eles vão ficar perambulando ali por dentro do elemento, tá? Eles não vão saltar, sair correndo dali. Então esses elétrons, pessoal, eles não são abandonados aí pelo meio do caminho. Eles podem circular livremente, tá? Por toda a extensão do material. Então, eles não abandonam o cristal, mas possuem uma mobilidade. Então, eles transitam livremente ali por dentro toda a extensão daquele material. Então, isso, pessoal, é uma definição bem importante que a gente tem que enfatizar bastante, ó, para ligações metálicas, chamada então de nuvem eletrônica, ou pode ser chamado também de mar de elétrons, porque eles ficam perambulando ali, andando livremente, né? Então, esses dois termos é utilizado para definir ligações metálicas, nuvem de elétron ou mar de elétrons. Ok,
que envolve aí toda a estrutura e causa, tá, com que faz com que os átomos de um metal permaneçam unidos. Então, essa transição deles também tem um papel importante para que esses átomos permaneçam unidos, ok? Então a gente tem aqui uma imagem que define para a gente o que? Os elétrons transitando aí livremente, né, por toda a extensão do material, transitando ali pelo núcleo, dentre os outros animais, dentre toda a extensão, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho das definições e as propriedades para a ligação metálica. Quando a gente pensa em ligação metálica, vem algumas coisas na nossa cabeça. Por exemplo, uma panela de ferro. Vamos observar uma propriedade bem característica de uma panela de ferro. Ou, né, dos metais em geral, melhor dizendo. Uma panela de ferro, o que acontece? Ela tem o quê? Uma capacidade muito grande de transmitir calor, tá? Então são bons condutores térmicos. E a gente tem o emprego do cobre, na onde? Em toda a parte metálica, de fios, né? Não necessariamente só o cobre, mas são ótimos condutores elétricos. Por que são ótimos condutores elétricos? Por conta dos elétrons livres, tá? Isso são propriedades que são herdadas a partir dessa questão em si. Mais definições que a gente tem aqui. Então, resistência à tração. Então, geralmente quando se atola um carro, né, ou quando a gente tem alguma coisa para puxar mesmo tração, a gente utiliza o chamado cabo de aço, tá? Isso é resistência à tração. Esses materiais eles têm uma resistência, alguns materiais específicos, os metais, ele tem essa resistência, tá, a duas forças repuxando ele. Então a gente tem de resistência à tração, ok? Quando a gente fala de densidade elevada, então por que quando a gente joga uma âncora, né, no mar ela afunda? Por conta da densidade daquele material, tá? Então o material presente ali na âncora, o ferro, ele tem uma densidade muito mais alta do que a superfície da água. Isso faz com que ele afunde. Então, uma característica que eles têm aí é a densidade elevada, certo? Maleabilidade e ductibilidade, pessoal. O que seria maleabilidade e ductibilidade? Quando você tem um material, por exemplo, de ouro, tá? Ouro puro. Qual que é a característica do ouro puro? Se você apertar um ouro puro, ele é muito macio, tá? Então, essa ductibilidade, ela é a capacidade de deformação de um material. Ele é muito maleável e ductibilidade. O que tem a ver isso daí? Então, por que o ouro em si ele não é vendido totalmente puro para você? Tem uma liga metálica envolvida atrás do ouro. Por conta do quê? Se a gente apertar o ouro, o que vai acontecer? Ele se deforma todo. Então, por isso que é colocado alguns outros materiais que têm uma ductibilidade menor, tá? Para que faça com que esse material dure por mais tempo, tá? Então a gente tem ligas de cobre com ouro, tá? Prata com ouro. Isso deixa o material um pouco mais resistente. Bom, pessoal, então a gente falou um pouquinho sobre ligações metálicas, tá? As suas aplicações e suas características. Espero que tenham gostado. Espero vocês nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau, pessoal!